E aí, família, como que vocês estão? É nóis, daquele jeito. Uma aulinha da hora aí pra nós agora. A gente vai aderir agora a um período um pouco que cai bastante também, né? Não esse período especificamente, as revoltas caem, né? Mas assim, já estamos chegando perto da República. A República, a gente sabe que é muito importante, período moderno. Cai bastante coisa, tá? Então vamos lá rapidinho. Então aqui, só recapitulando a aula anterior, né? A aula anterior a gente estava falando da abdicação do Dom Pedro I, ele vazou daqui, deixou o filho dele de 5 anos aqui, né? O Pedro Alcântara, certo? E a partir disso, né, a gente tem aí um período regencial, onde o Partido Brasileiro, né, liderado aí pelos irmãos Andrade, José Bonifácio, né, esses caras aí que são grandes agentes já desde o primeiro momento ali já da independência, articulando tudo aquilo, né, são pessoas extremamente influentes e poderosas, ricas dentro do Brasil. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter aí um governo, né, regenciar a Trina, depois regenciar a Una, que não cai tanto nessas coisas, mas começa a ter um governo aí com características mais brasileiras em um período aí entre o primeiro imperador, né, o Dom Pedro I, e o segundo imperador, Dom Pedro II, tá? Então a gente tem um governo aí que a gente poderia considerá-lo como um governo civil, né, um governo que num caso aí é liderado pelos brasileiros, né, ou descendentes aí desses portugueses, beleza? Então aqui a gente vai falar de diversas revoltas, por exemplo, a cabanagem, a gente não vai acabar falando, né, infelizmente, a cabanagem no Pará, de 1935 a 1835 a 1840, foi uma revolta muito popular, né, ela tem um caráter bem amplo, e também foi uma revolta que acabou vitimando mais de 20% da população do Pará, certo? Uma revolta que na hora que foi combatida, ela também foi muito violenta, né? Nesse momento do combate, da repressão contra ela, que acabou vitimando 20% da população. Além disso, a gente tem aqui a Sabinada, né? De 57, ou de 37 a 38, 1837 a 38, no Rio de Janeiro, que é uma revolta que envolve aí mais a classe média e os militares, né? A gente vai ver que os militares, eles perdem muito protagonismo nesse período regencial. Eles tinham grande protagonismo no primeiro império, né? No Brasil Império. E perdem nesse vácuo entre o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, nesse vácuo onde houve a regência, esse momento eles perdem muito protagonismo. Presta atenção, já é a primeira coisa que tem que anotar nessa porra desse caderno. Com a criação da Guarda Nacional. Então, cria-se a Guarda Nacional, que descentraliza e tira do Exército o poder e o único protagonismo, né, que ele tinha isolado unicamente na mão deles, do monopólio do uso da força. Agora, a Guarda Nacional, ela é considerada, por exemplo, as milícias, como uma milícia, milícia mesmo, como uma milícia dos coronéis, dos barões, de todos ali, dos grandes comerciantes, né? Mais dos coronéis, né? Os coronéis ali especificamente no interior, eles eram muito fortes com isso. Tanto que seus filhos eram líderes, tinham cargos e tudo que for dentro dessa Guarda Nacional. Isso é importante. A primeira coisa, perda de protagonismo da entidade das Forças Armadas com o surgimento aí da Guarda Nacional, criada para defender unicamente os interesses dos coronéis e não do Estado, do coronel. Olha como é diferente, entendeu? É o coronel, uma pessoa tendo poder de Estado, poder militar de Estado, entendeu? E a Sabinada aí, em Salvador, uma representação para nós aí do Victor Front, né? Nem sei como é que fala essa porra. E é isso, beleza? Então vamos lá, os temas discutidos na aula de hoje, a gente vai falar da balaiada no Maranhão, né, a revolta de Farrapos, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que cai bastante, né, ela costumamente aparece, aí vou falar o que aparece, e a revolta de Carrancas, Minas Gerais, que já apareceu em textos, e aí há uma esperança minha aí também que ela apareça como questões, não só mais em textos, mas em questões também, beleza? E o golpe da maioridade, né, então a gente vê aí que
é um momento, essa regência é um momento muito conturbado em relação a revoltas. Já era antes, né? Antes já tava na pau comendo, né, velho? Mas aqui o pau tá comendo 1000 graus mesmo e eles não têm aqui uma figura única de autoridade, né? Quem é a figura de autoridade aqui é o grupo, a elite brasileira, né? Então ela acaba tomando a frente desse processo, certo? Com José Bonifácio encabeçando, os Andrades, ele acaba tomando a frente desse processo e quando você está na frente, está lá falando na frente da sala inteira, você está se expondo. Então a elite também está se expondo nesse processo. Então vai chegar um momento que vai se desgastar muito essa imagem. Aí eles vão dar o golpe, beleza? E vão pôr o Dom Pedro, falar, fiote, agora é você, eu tô cansado de ficar me colocando aqui a pau, beleza? Então a revolta da Balaiada no Maranhão, certo? De 38 a 41. A gente vai ver que todas essas revoltas são no mesmo período, né? A regência, mas assim, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? A maioria delas. Ao mesmo tempo, o pau tá quebrando em vários lugares do país, entendeu? Então a crise ela se dá no Maranhão e no Piauí, a gente vê que ali tinha um histórico daquela região muito forte com os jesuítas, com os indígenas, com as drogas do sertão e uma crise mundial ocorrida também devido aos Estados Unidos, devido à produção de algodão deles no sul do país e de outras regiões também, colônias da França, da própria Inglaterra ali na Índia, né? Que há uma crise, né, há o aumento desses produtos no mercado e há uma crise do algodão, das drogas do sertão, né? Então aí acaba tendo uma queda econômica e eles têm uma forte oposição aos partidos que estavam articulando a regência, tanto os liberais, que eram mais radicais, como os conservadores, encabeçados aí por José Bonifácio. Beleza? Então, esse plano, essa forma de governo novo que está surgindo na regência, eles são contras, tá ligado? Eles não são a favor disso e ainda a gente está passando por uma crise econômica. Então, por que eu vou escutar a ordem desses pau no cu? Então, o que eu vou fazer? Vou foder eles, vou atacar a porrada neles. Então, ela tem um caráter popular e sertanejo, né, de uma classe de um extrato da sociedade mais em vulnerabilidade, né, e montou-se um exército guerrilheiro, né, liderado aí pelo cara preto, Raimundo, e também pelo Manuel dos Anjos Ferreira, o Balaio, né, por isso Balaiada, e o negro Cosme Bento, né, ele aqui é o Cosme, né, uma representação, uma capa de um filme, né, do Cosme lutando aí contra as forças portuguesas, as forças brasileiras, né, a Guarda Nacional, contra o próprio Exército, que já estava bem fragilizado, Exército não, as Forças Armadas brasileiras que já estava bem fragilizada, né? E o Cosme, para você ter uma noção, o tamanho dessa revolta, ele chegou a liderar mais de 3.000 escravos, né? Tanto libertos e não libertos. Então a gente tem nesse momento aí, cara, 3.000 pessoas, parça. A gente não está falando de um país onde tinha 200 milhões, né? A gente está falando que a maior cidade do país nesse momento, ela tinha em torno de 20 a 25 mil pessoas. Aí você tá falando de 3.000. Chegar lá e cair no pau, nossa, o bagulho é foda, hein, irmão. E a revolta, ela foi massacrada pelo Duque de Caxias, né, uma figura aí das Forças Armadas Brasileiras, do Exército especificamente, e o Duque acabou, mano, fazendo foi um massacre, literalmente, assim, ele levou canhões, né, o caralho. E assim, foi um massacre pesadíssimo, porque além de todos os enforcamentos, fuzilamentos que ocorreu com todos os revoltosos, a região ficou sob domínio do Duque por muito tempo. Por muito tempo ela ficou sob a vigilância do Estado brasileiro de uma forma, toque de recolher, tudo, entendeu? Sob uma atenção muito forte. Então ali foi uma revolta que deixou umas marcas, ainda mais no Maranhão, muito significativas até os dias de hoje, tá? Você vê isso através das histórias, das pessoas do conhecimento da história oral que se passa na região, entendeu? Além disso, a gente vai falar agora, vai sair do norte lá do Maranhão e vai lá para o sul do país, né, que está ocorrendo ao mesmo tempo, né? Essa foi a revolta que mais cai, por quê? Porque é a mais longa, né, ela é de 35 a 45, são 10 anos de quebra-pau. 10 anos, nego. Entendeu? Então a gente tem aí que o sul do país, ele tinha muito forte o charque, né? O que é o charque? É a carne salgada,
Então você não tem refrigeração naquele momento, como que você armazena as coisas? Através da você salga elas e impede que aquilo, que bactérias, que fungos acabam adentrando naquele produto da sua carne, do seu alimento e estrague ele, decomponha-se ele. Então você põe uma camada de sal que impede o contato desses decompositores no alimento, beleza? Foda, ó, biologia, cachorro. Entendeu? Então a partir desse momento, o que você precisa para ter essa comida? Carne e sal, certo? O sal ele vem do Rio Grande do Norte e da Índia, né? E da Argentina também, né? A Argentina era ali perto da Bolívia, tem um salar enorme, velho, lindo, coisa maravilhosa, maravilhosa, velho, entendeu? Então a gente tem aí uma grande produção de sal nessas regiões, tanto no Rio Grande do Norte, tanto na Bolívia, no salar, né, tanto lá no sul da Índia. Então acaba acontecendo que o sal argentino, ele acaba sendo muito mais barato. Então, e eles também têm essa tradição de pecuaristas, né? Então acaba acontecendo que o charque argentino acaba entrando no Brasil num valor muito mais barato que o próprio charque brasileiro, por questões dos impostos que o governo argentino colocava em cima o menos impostos, na real, né? Menos impostos que o governo argentino colocava em cima desse charque. Então ele acabava entrando mais barato, até mais do que o charque produzido aqui propriamente no Rio Grande do Sul. Então esse baixo protecionismo, o que é protecionismo? O que eles queriam? Né? Basicamente eles queriam que eles colocassem impostos no produto do exterior, para que ele entrasse mais caro aqui e que ele diminuísse, presta atenção, o imposto sobre o sal. Porque o sal dos produtos para produzir o charque é o mais caro. Ainda mais naquele momento, tá, gente? Tá falando de um produto caríssimo, gente, tá? A gente não tá falando que é aquele que você compra de R$2 hoje, não, tá? A gente tá falando de uma especiaria, por exemplo, né? Ele é uma especiaria. Não tanto mais relevância como há 300 anos, 200 anos atrás, mas muita relevância, tá? Então, o choque entre o presidente Antônio Rodrigues Fernandes, né? Ele acaba, que é o presidente da província, ele acaba entrando em choque com o estancieiro, né? Porque o estancieiro é a galera que cuida dos boizinhos lá, né? E o comandante da Guarda Nacional. Então, a liderança desses estancieiros e o comandante da Guarda Nacional, Bento Gonçalves, a Guarda Nacional, a gente está falando de quem então, quebrada? Dos proprietários de terra. Quem, basicamente? Da milícia, entendeu? Dos proprietários de terra. Então, a gente está falando de um movimento popular, de um movimento essencialmente popular? Não, de um movimento de ampla magnitude, que tem seus agentes populares, mas também é liderado em grande massa e financiamento pelos coronéis da região. Então, está acontecendo aí uma dissidência muito forte, né? Os coronéis do Rio Grande do Sul estão brigando com isso, né? Então, aí é uma coisa que deve se dar atenção, entendeu? É uma coisa que presta atenção, beleza? É importante. Não... É importante vocês verem como que não há uma unidade no Brasil. Sabe, a gente tá falando da elite brigando quebra-pau com a elite, mano. Com a elite de outro país. A elite do Sudeste caindo no pau com a elite do Sul. Entendeu? Então não é uma coisa unitária assim o Brasil, não, como vocês costumam pensar. A galera, né, costuma pensar. Então aí o que aconteceu? Os caras é zica, mano. Os caras catou, invadiu o Rio Grande do Sul, fundou em 36 a República Rio-Grandense. Então você vê, eles querem realmente fazer o quê? Se separar do território brasileiro, né, do Império Brasileiro, e fundar uma república. Você viu? Lembra? Lembra aquilo que eu estava falando? Quando cai o Império, o que forma? Uma república. Então, nesse momento, eles querem se separar e criar a sua própria administração. Obviamente, com a elite, os coronéis da região liderando esse processo, apoiado por toda a população, beleza? E a gente acaba tendo, né, que em 39 eles recebem uma ajuda de um revolucionário italiano, né, o Garibaldi, né? O Garibaldi foi um dos caras que participou da unificação da Itália. O cara é foda, irmão. O cara é um militar meio doidão das ideias. E ele é tão doidão das ideias que ele invade Santa Catarina. Só que ele precisa, para invadir Santa Catarina, ele precisaria invadir tanto por mar como por terra, porque ele não conseguiria tomar só por terra as forças de resistência que estavam na região de Santa Catarina para fundar, para consolidar a separação do sul do país. Então o que ele faz? Ele pega os barcos
que ele tinha, e ele não conseguiria chegar de barco lá por água, ele pega os barcos e leva a cuzão no meio do mato, assim, ó. Ele põe umas rodas, que nem tá na imagem, ele põe umas rodas nos matos e manda a galera empurrar, boi empurrar, a galera empurrar, e eles vão levando vários barcos, assim, ó. No meio, mano, no meio do, sei lá, é Pampa? Acho que é Pampa que fala o nome do sapo. Sei lá, filho, da grama lá, dos caras lá, entendeu? Então, mano, o bagulho é louco, mano. O cara tem umas ideias meio nóia. E em 39 ele consegue chegar em Santa Catarina e toma a cidade. Ele toma a cidade, né? No mesmo ano ele perde, né? Foi um meteoro, assim. Ele chegou, caiu como um meteoro, tomou a cidade e, ao mesmo tempo, perdeu posteriormente. Então, o que acabou acontecendo? Ele foi expulso, né, de Santa Catarina e, posteriormente, para conseguir minimizar esse conflito e impedir, né, que estava tendo um grande alarme que a população pudesse realmente, né, do Rio Grande do Sul se separar, porque eles têm um apoio não só da população, mas também dos coronéis, né? Então, aí você tem grandes agentes políticos que têm poder, não só econômico, mas poder militar da Guarda Nacional, entendeu? Eles contrataram um mercenário, o Garibaldi, da Itália, velho, para vir aqui para tomar Santa Catarina, entendeu? Então, assim, o cara não era brincadeira. Então, isso acabou dando um gelinho no toba do pessoal do Rio Grande do Sul, ou do Sudeste brasileiro, os coronéis ali do Sudeste brasileiro e do Nordeste, e eles acabam atendendo às reivindicações. Eles falam, não, vocês querem protecionismo? Beleza, mano. O sal vai ser por tanto, e eles acabam atendendo todas as demandas que os farroupilhos tinham. Né? E por que farrapos? Né? Porque era basicamente por causa das suas vestimentas, parece de sertanejo, né? Então é isso aí. Beleza? E aqui agora a gente vai falar da última revolta, a revolta de Carrancas, em Minas Gerais. Carrancas é uma região, na realidade ela é uma fazenda, né, em Minas Gerais. É uma fazenda tradicionalmente muito forte, escravista, né, como diversas outras em Minas. De Minas Gerais era uma região muito forte nisso, né? E como Campinas foi, né, interior de São Paulo também, a fronteira ali entre Minas e São Paulo também. Então a gente tem essa fazenda em Carrancas, ela tinha um histórico muito forte de um número muito grande de escravos, né, que trabalhavam em regime escravista dentro daquelas fazendas, tanto na mineração, como depois posteriormente no café. E começou a acontecer que naquela região, alguns quilombos começavam, quilombos não, quilombos, né? Alguns, não só quilombos, mas também agrupamentos de negros começavam a se revoltar contra essas fazendas, basicamente carrancas, né? E eles começavam a atacar essas fazendas em represália presta atenção, porra, em represália aos bandeirantes. Não só os bandeirantes que tinham dominado, mas também, agora nesse momento, a própria Guarda Nacional, ela vai atrás de revoltosos, ela vai atrás, porque aí está falando de um braço militar de quem? Dos coronéis. Quem é o coronel? É o dono da fazenda, beleza? Então a Guarda Nacional começava a atacar esses agrupamentos e tentar uma recaptura dos povos pretos fugidos, certo? E a partir desse momento eles começavam em represália a atacar essas fazendas. E ela ficou muito famosa porque a revolta de Carrancas, um grande número, né, através da invasão da saída dos fazendeiros, nossa, uma penca assim, ó, de povos pretos começou a invadir essa fazenda e chegou ao ponto de eles, literalmente, fogo nos racistas, mano. Os caras tacou fogo na fazenda e matou a família dos caras inteiros lá, entendeu? Então, a morte do fazendeiro e de seus familiares. Então, um dos principais autores que se destacavam agentes que se destacaram nesse momento foi o escravo Ventura Mina, né? E, além disso, ela é uma revolta muito importante para o Brasil, porque ela não é só uma revolta contra esse movimento escravista muito forte, mas também pela sua própria represália, para você, isso é importante, presta atenção no que eu estou falando, para você ver o quanto
A questão escravista era muito, mas presta atenção, muito próxima aos coronéis, né? Então, assim, se um escravo tenta se rebelar contra mim, é o rigor da punição. Por exemplo, essa revolta, ela teve a pena de morte de em torno de 16 escravos enforcados. Então, o maior número de pessoas enforcadas, escravos na real, né? Escravos enforcados no território brasileiro foi nessa revolta. Você imagina, né? 16 pessoas enfileiradas, todas enforcadas, em represália ao público, mostrando ao público, em represália as revoltas, a destruição da fazenda de Carrancas. Entendeu? Então, assim, o escravo, ele estava dentro de um regime extremamente violento contra ele e que qualquer tentativa de fugir desse sistema ou aí a Guarda Nacional ir atrás dele ou atacar esse sistema em represália era punido com uma morte extremamente violenta, ou em massa ou individual, entendeu? Mas aqui a gente vê que é um caráter em massa, isso é muito importante, tá? Então chegamos lá, os caras chegou, tacou fogo nos racistas, deu 12 na cara dos racistas, só que os racistas é safado, né, mano? E eles tinham a Guarda Nacional aí ao seu dispor, e não só a Guarda Nacional, porque aí se envolveu nessa revolta também, né, as próprias Forças Armadas. Então as Forças Armadas adentraram no conflito também em favor de quem? Dos coronéis, beleza? Então o que acontece? A gente falou, né, que tinha algumas revoltas, né, ao todo são 5, são mais, né, tem bem mais 5 que o vestibular começa a trabalha bem. Então aqui é importante que você vê que há uma grande instabilidade desse processo, né? Quando há a perda da figura de Dom Pedro I, o príncipe militar, né, o herói militar brasileiro, né, o grande chefe das Forças Armadas, o exército perde protagonismo com a criação das forças da Guarda Nacional. Você vê que é a 4ª vez que eu estou falando isso na aula, então é importante isso, tá? A criação da Guarda Nacional, e também você vê que diversas regiões do país, do norte, no sul, em Minas Gerais, tanto no norte e sudeste, como o sul do país, como diversas outras, né, a cabanagem, a sabinada, todas elas têm caráter ou popular ou de classe média, mas elas todas têm um caráter de voltar-se contra esse governo central que está centralizado em quem? No Partido Conservador e na grande elite brasileira, encabeçada aí por José Bonifácio. Beleza? Então o que aconteceu foi aquilo que eu disse no começo da aula. Tem um momento que você chega, o que a elite fez quando o Dom Pedro saiu? Elas foram lá apresentar o trabalho na frente da sala inteira. Aí tá lá na frente da sala inteira, elas estão sujeitas a quê? A crítica. Elas estão sujeitas ao quê? A uma resposta violenta da população. E o que aconteceu? Eles falaram, mano, os caras se reuniram no coquetelzinho, ele falou, mano, não dá mais, né, tio? Daqui a pouco os caras vão vir aqui e vão atacar minha casa, porque os caras tá todo mundo puto com nós. Não é só a população pobre, entendeu? Como no Maranhão, como em Minas Gerais, mas também coronéis estão começando a se voltar contra nós. Aí o que eles fazem? Eles falam, a gente precisa conter essas revoltas. E como a gente vai conter? Encabeçando essas críticas em outra pessoa, em uma liderança. Então, com o apoio da opinião pública que queria diminuir a queda dessas tensões, né? O que eles fazem? Dia 22 de julho de 1840, eles antecipam a maioridade de Dom Pedro. Dom Pedro tinha, naquele momento, 15 anos de idade, né? Então já tinha se passado aí 10 anos que o pai dele tinha ido para Portugal, certo? Ele deveria esperar até os seus 18 anos, mas ele é antecipado essa maioridade com 15 anos, e com 15 anos ele é coroado segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II. Beleza? Então nesse momento a gente vê que o caráter de uma figura centralizada para que as críticas se concentrem nele e que dele parta a legitimidade, entendeu? É muito importante nesse processo, porque quando houve essa perca e a elite teve que se dar as caras, o que ela fez? Merda. Entendeu? Muita merda. Só que aqui é importante, pela 5ª vez eu vou falar isso,
esse processo de regência, ela não foi só inútil, ela não foi só importante para ver os caráteres das revoltas, mas também presta atenção a elite, no momento que ela tem contato com o império, o Estado brasileiro, né, que vai se formar lá na frente, o Império Brasileiro, o que ela faz? Ela concentra nela as forças militares e econômicas. Então ela defende os seus interesses agroexportadores, que não eram do Shark, por isso que os coronéis do Sul estavam putos com eles. Eles defendem esse interesse agroexportador, mas também eles concentram neles, presta atenção, a força militar, o monopólio do uso da força. O exército, nesse momento, sai da regência muito fragilizado. Então, por isso que o apoio do exército e a opinião pública levou Dom Pedro II à coroação. Porque eles achavam que com Dom Pedro o exército poderia ter o protagonismo novamente retomado. E é isso que vai acontecer a partir da Guerra do Paraguai, que a gente vai falar na próxima aula. Beleza? Então é isso, quebrada. Tamo junto. Aí o que a elite fez? A mesma coisa que Dom Pedro fez. Vazou e deixou a bomba. É nóis, quebrada. Tamo junto.